Certo, então começamos a gravar. Boa noite aí para quem está chegando. Vou me apresentar, né? Meu nome é Wilson Elmer, sou professor do DPEC, né? Do Centro de Educação da UFRN, também professor de estágio, né? E atualmente estou como coordenador do GT de estágio, né? Então estou participando aí da organização desse evento, um evento piloto, um evento inicial ainda, né? Então já peço de antemão desculpas para qualquer tipo de deslize que tenha tido aí na divulgação, nas inscrições, seja lá o que for, porque é um evento que envolve muita gente, muitos alunos, né? Então, assim, sempre e pegou a gente também nesse momento do remoto, assim, final de semestre, então acaba ficando muito assoberbado. Então, assim, qualquer coisa que vocês precisarem, né, de saber do evento mais, né, sobre mais detalhes, você entre em contato com a gente. Bom, como eu havia dito anteriormente, temos 7 trabalhos aqui. Eu, a princípio, queria seguir essa regra que está aí, né, que está exposta aí na programação, mas a gente pode até subverter em algum momento, né. E aí eu queria já propor uma dinâmica, né, como a gente tem 7 trabalhos, vamos supor, pensando que tenha todos presentes, vamos tentar seguir aí a ordem e a determinação de tempo para que a gente não fique atropelado em alguns colegas, né, principalmente quem for ficar para o final. E certamente, se sobrar tempo, eu acho que sobra, a gente usa esse tempo também para discutir um pouco mais, para quem está mais de ouvinte falar um pouquinho mais também. Tá? E qual que é a dinâmica? Né? A gente pensou em 10 minutos para cada grupo ou apresentador expor, né, apresentar. Lembrando que é uma apresentação livre, né? Você pode apresentar com slides, pode trazer alguma música, algum poema, alguma coisa que expresse a sua vivência no estágio, ou até mesmo só por palavras, né? Sem nenhuma apresentação, bem para deixar vocês livres mesmo, né? E a ideia é que vocês tenham 10 minutos para apresentar e 5 minutos para a gente fazer pergunta, discutir um pouco sobre o seu trabalho em específico. A gente tenta acabar todos eles e o tempo que sobrar, né, até as 9 da noite, a gente discute de modo geral ou pega algum ponto que ficou para trás. Beleza? Alguma questão, gente? Então vamos lá. Diga lá. Não, só respondia. Perfeito. Então, só seguindo a programação aqui, a Daisy está por aí? Eu não vejo o nome dela aqui. A gente pode passar para o segundo, pode ser? Aí se a Daisy entrar, ela entra na sequência. Pode ser, Manuel? Pode. Se alguém quiser também tomar a frente, não tem problema. Pode ser, começar. Você tem alguma coisa para apresentar? Não, vou ligar a câmera aqui. Eu vou tirar a apresentação aqui só para te ver você melhor. Eu tinha tentado colocar eu ia botar um plano de fundo diferente, mas não estava aparecendo uma opção para mim. No outro teste que eu fiz apareceu. Eu vou contar os 10 minutos, Emanuel. Quando der 10 minutos, eu levanto a mãozinha, aí você tenta concluir, caso você não tenha concluído, beleza? Perfeito. Vou segurar o fone assim para ficar melhor para todo mundo ouvir. Tá ótimo. Bom, pessoal, eu sou o Emanuel Felipe. Eu estou no último período da licenciatura em Física. Deixa eu ajustar a câmera para ficar melhor. Meu estágio foi o estágio 4, né, que é o de regência no ensino médio já. Então, estou no finalzinho, quase com a mão no diploma. Mas vamos lá. Eu estagiei, eu tinha planejado botar a foto no plano de fundo, mas enfim. Eu estagiei no Nestor Lima, é uma escola estadual, né? Ela não fica num bairro tão periférico, ela fica ali na Lagoa Nova, perto da Bernardo Vieira. Então, não é muito distante, é um pouco mais central, né? Mas ela atende uma gama de alunos que sim são de periferia, alguns inclusive do bairro que eu moro, descobri isso recentemente falando com um professor, bem recente mesmo, tipo ontem, estava falando com ele e ele disse que tinha alunos de Felipe Camarão. Mas bem, durante o processo de estágio foi uma coisa bem diferente para mim, bem impactante, na verdade, porque os primeiros estágios eu fiz numa época mais comum para a gente, né? A gente ia lá, correr atrás de assinatura, tal, ia na escola, um negócio mais presencial mesmo. Então, para mim já foi diferente no sentido de ter todo esse trabalho remoto, ter que adaptar todo a ideia do estágio para o remoto, né? Então, eu encontrei essa escola, não foi a primeira que eu fui atrás, né? Inicialmente o pessoal do Nestor estava 100% remoto,
Então, as primeiras aulas que a gente participou, que a gente interagiu com os alunos, foram pelo Facebook. O professor, mediante uma discussão, né, uma conversa com os alunos, viu que live no Facebook seria o ideal. Eu fiquei meio surpreso com isso, mas ele me explicou muito bem, disse que quando você faz a live lá, né, deixa salvo o vídeo, o pessoal consegue acessar sem consumir os dados móveis do celular. Então eu vi que isso foi uma boa sacada dele, né, sondar mais ou menos os alunos, quem tinha plano de celular, tal, que podia utilizar para poder deixar a aula mais acessível. E bom que fica registrado, né, uma plataforma de fácil acesso, quase todo mundo tem Facebook, se não todo mundo. Então é bem fácil. Então, inicialmente eram essas lives, né, com os tópicos de cada disciplina, do primeiro e do segundo e terceiro ano, né, ele não tinha o primeiro ano na escola. Então, a gente acompanhou algumas aulas por lá e interagia pelo WhatsApp, né. Tinham outros 2 colegas meus de turma nessa mesma escola. Até que surgiu a oportunidade, né, inicialmente para fazer uma espécie de intervenção, de mini curso preparatório para o Enem, para quem faria o Enem, né, e seria presencial. Ele ia juntar, entre aspas, né, os alunos da escola que ele também estudava, que é o Luiz Gonzaga, fica ali próximo da Avenida 9, uma escola um pouco mais periférica, assim, mas com o pessoal do Nestor Lima. E eu, de pronto, vi a oportunidade, tendo em vista que o estágio 4 é uma oportunidade incrível da gente interagir com aluno do ensino médio, eu quis e aceitei o que ele propôs, né? Então, inicialmente a gente iria fazer essa intervenção com o pessoal do terceiro ano, mais com o terceiro ano, né? Então, preparei algumas aulas, em média 4 aulas, e uma avaliação no final, uma avaliação geral, né? Ele pediu para fazer isso para contar uma nota para o pessoal. E preparei os tópicos baseado muito no GREF, o grupo de reformulação do ensino de física. Acho que eu falei certo a sigla, né, professor? Ele pode confirmar depois. Mas é um pessoal muito bacana no ensino de física, porque eles visam integrar esse ensino um pouco mais abordado na problematização, na conversa, com experimentos de baixo custo que eles propõem. Então, apesar de não ter a oportunidade de ter levado experimento, eu levei alguns materiais para eles, né? Elaborei uma espira com um fio de cobre que eu tenho esmaltado. Então, preparei alguns materiais para levar, junto com o livro do Gaspar, né? Um livro também um pouco mais ponderado quanto à formulação matemática e mais voltada com a parte teórica qualitativa, né? Bom, surpresa minha quando cheguei lá, não era bem uma turma de preparatório para o Enem, ele tinha juntado o pessoal para meio que dar nota para quem tivesse presença. Mas tudo bem, a princípio isso não afetaria a minha aula, né? Então, ao longo da primeira aula, logo na primeira abordagem, tipo, numa simples conta, uma equaçãozinha de colocar no quadro, coisa bem simples, um aluno logo da frente levanta a mão, professor, não entendi o que o senhor fez. Me virei para tentar explicar, né, para tentar conversar. Era uma aluna de uma idade um pouco mais avançada em relação à média geral da turma, e ela foi bem na cara, professor, eu acompanhei as aulas online, tive muita dificuldade, mas eu não estou entendendo o que o senhor está falando, eu sei que a continuação e tal. E foi um choque inicial, né? Todo mundo das exatas fala disso, né? A dificuldade que o pessoal tem com a parte de cálculo, né? Com a área de manipular a equação e tal. E eu tirei um tempinho para conversar com a turma e notei que era uma dificuldade mais generalizada. Então, mesmo que eles tivessem acompanhado tecnicamente as aulas virtuais, né? Eles ainda tinham essa dificuldade, não tinham sanado. Então, um dilema que a gente discutiu nas aulas de estágio bastante. Vários alunos tiveram isso também ao longo dos estágios, né? E eu decidi por parar um pouco o conteúdo e adotar a perspectiva da aula a partir das dúvidas dele, né? Então, eu ia adiantando, todo mundo tem dúvida aqui? Tem, então vamos parar, tentar esclarecer, para que aquele momento possa ser o mais significativo possível para a maioria, né? Eu vi que não adiantaria nada eu bater o conteúdo que eu tinha feito de aula, preparado as aulas, tomado um bom tempo, se eles não iam ter proveito algum. Então, foi um momento bem importante, né? Houve outro, eu acho que esse eu comentei só na atividade, não comentei nas aulas, que foi na turma de segundo ano dessa vez, né? Já na prova final. Eu elaborei junto com as listas que eu tinha feito e botei as fórmulas na prova. O guri simplesmente olhou para mim e fez, professor, o que adianta, né? Depois desse período todo, o senhor chegar aqui com a proposta legal, tá, mas propor bastante conta para a gente. Só tinha uma conta, 2 na prova. Ele não sabia manipular direito, ele não tinha ido para as aulas de reforço para o Enem.
Então, a gente novamente, no meio da prova, paramos para conversar e eu meio que retomei um pouco a explicação daqueles pontos que eles precisavam. Era uma coisa que eu não pensei em fazer, que eu não refleti para fazer aquilo, mas eu vi que novamente teria um pouco mais de significado, né? Momentos antes, numa conversa com o professor, ele mesmo disse que nenhum aluno seria reprovado, então o que a gente pudesse fazer, a gente fizesse. Claro que sem dar resposta, né? Então foi um momento um pouco estranho, né? A gente sempre prepara uma prova, por mais simples que seja, por mais elaborada que seja, pensando que eles vão tentar. Mas a gente não pensa que a aula da gente condiz com aquela prova. As aulas que eles vinham acompanhando condiz com aquele momento de trabalhar o que foi ensinado. Então, foi mais um momento de reflexão, né? Por isso o título, Vivências e Experiências, né? São essas vivências que a gente tem um dos estados que fomenta a nossa experiência pro ato profissional, né? Quando a gente estiver lá seja prestando concurso, seja na área privada, atuando como professores ou docentes, ou de alguma forma trabalhando com pessoas, a gente se preocupar mais com o que eles sabem e com o que a gente pode adaptar, né? O que a gente pode consertar ou ajustar na nossa prática para que aquele momento seja mais perceptível, seja mais proveitoso possível, né? Então, isso resume bastante a minha prática de estágio, uma ressensibilização do contato com o aluno, tendo em vista que eu tenho passado bastante tempo sem atuar direto na sala de aula, né? Então, eu acho que é um pouco disso. Se quiser perguntar mais coisas, eu estou 100% aberto, pode falar. Obrigado, Emanuel. Bem no tempo, que até terminou antes. Alguém queria fazer algum questionamento, algum comentário? Fiquem à vontade, gente, é uma conversa. Tá, ele comenta aqui que foi muito interessante. Eu queria comentar um negócio. Bom, Manuel, né, você fez estágio no Nestor e tal, começou, né, no período que você começou. Bom, todo mundo aqui sabe, né, que o estágio ele foi extremamente comprimido, né, devido ao nosso descompasso de calendário, né, da rede estadual e da UFRN, né, a gente teve que acabar o estágio antes do final do ano, né, do ano passado. Inclusive, o motivo desse evento é também para suprir uma certa lacuna nesse sentido, né. E, bom, com o Emanuel também não foi diferente, né, ele começou quando a escola ainda estava no período remoto, né, com atividades no Facebook, como ele relatou, e depois foi voltando gradualmente para o presencial, como a gente já tinha aquela flexibilização para a presença, né, do estagiário, ele pôde ir lá, né? Ele pôde ir lá para poder atuar presencialmente. Então, vamos dizer que a observação dele começou remoto e depois ele teve a chance de atuar em alguns momentos. A Ana Carolina pergunta quantas horas de estágio na escola são cumpridas. Você quer falar, Emanuel? Quantas eu fiz exatamente ou quantas o curso pede no momento normal? Vou falar de quantas eu fiz, né? Eu acho que é Sim, o mais indicado. exatamente na escola. Exatamente na escola eu ministrei 5 aulas de preparatório para o Enem. Eu chegava mais ou menos lá no período entre as 2, saía umas 4, 5 horas. Alguns alunos chegavam antes, então a gente conversava mais antes. Não, alguns saíam depois, devido ao horário de trabalho. O professor disse que alguns trabalhavam já. Uhum. Então, eu acho que arredondando, professor, tendo essa média de 3 a 4 horas, vezes 5, dá umas 20 horas mais ou menos, né? Certo. Por aí. Complementando a resposta dele, do Emanuel, Ana Carolina, acho que depende um pouco de cada curso, né? Porque assim, são 40 horas de estágio, né? E aí tem, dependendo do professor, né, da situação, a gente divide essa carga horária em tempo exatamente de atuação em sala de aula, de observação, né? Então, como a gente está nesse período remoto, presencial, híbrido, tá? Tem uma certa flexibilidade aí, uma variação muito grande dependendo do contexto, né? Então, como ele teve a chance de ir à escola atuar, né? No sentido presencial ali, de assumir as aulas, um conjunto de aulas, né, ele teve até chance de fazer muitas horas até, se foi 20 mesmo, né, como ele comentou, foi um tanto muito bom.
por hora, você tem outros casos em que essa atuação na escola mesmo, ela fica um pouco mais reduzida, ou até mais alargada, porque depende, porque tem escola que nem tem atividade, não está tendo atividade, tem umas que estão 100% no remoto ainda, né, que estavam, né, então assim, isso varia muito, mas eu acho que foi um número bem interessante para o Manuel aí, experimentar um pouco da sala de aula, né, claro, uma série de peculiaridades aí que fogem um pouco da normalidade do que é uma sala de aula de física, né, no ensino médio, mas eu acho que deu para ter uma ideia aí de uma experiência aí, né, que seja, apesar das dificuldades que ele relatou, né, sobretudo com as dificuldades em matemática, ele teve a chance, né, inclusive de sentir essas dificuldades dos estudantes. Que mais, gente, que vocês queriam comentar? Uma coisa que chamou atenção, e me parece que chamou a atenção de Manuel também, por isso ele trouxe, foi a mudança de rota que ele teve que fazer, né? Quando ele fala no início que era uma preparação do Enem e tal, mas ele queria fazer uma coisa diferente, né? Não só um cursinho ali de ficar fazendo um exercício. E aí ele diz que buscou alguns materiais diferentes, né? Quando ele fala o Greph, né, que ele citou, Greph, o que é? Greph a gente fala Greph, né, que é um material, é um conjunto de livros, né, que foi feito pelo grupo de reelaboração do ensino de física, né? Então é um conjunto de livros muito interessantes para trabalhar a física, que a gente fala física do cotidiano, né? Então ele vai trazer vários exemplos do cotidiano, experimentação. Então, quando vai para uma abordagem do Greph, já é para se distanciar um pouco dessa coisa de resolução de exercício. E quando ele diz que foi por esse caminho, mas ao mesmo tempo, quando ele chegou lá, ele percebeu que não deu muito certo, né? Não, acabou que não. A realidade que ele teve que enfrentar ali não propiciou com que ele usasse, né, de maneira efetiva aquele material que ele estava planejando. E aí, pelo que eu entendi, né, ele teve que fazer uma mudança de rota ali, né? E trabalhar em cima de uma demanda ali mais premente, que seriam as dificuldades em matemática dos estudantes, né, mano? E isso é muito comum quando a gente está na sala de aula, né? De repente ter que mudar os rumos ali de um planejamento, isso é muito comum. E aí, gente, o que mais que queriam comentar? Temos 2 minutos. Enquanto o pessoal pensa aí, só para acrescentar um pouco, a questão do tornar válido, né? Porque a gente vai lá na sala de aula e ensina, qual é o motivo daquilo. Então, eu acho que foi 100% válido para quem estava naquele momento, né? Para quem participou depois. Tem uma pausa no ritmo, tem uma diminuição no ritmo de conteúdo em si para trabalhar nas pendências que tinham ficado, né? Porque era um pessoal que estava para terminar o ensino médio. Então, em algum momento aquilo vai ser, eu acredito que seja, né? Em algum momento significativo para eles. Então, é bem estranho pensar dessa forma, né? Preparar uma coisa e fazer outra completamente diferente, mas pensando no que é realmente o papel do professor, acho que vale muito a pena, bastante. Mais alguém, pessoal? Então é isso. Acho que fechou, Emanuel. Qualquer coisa a gente volta aí para falar algo mais específico. Obrigado. Valeu. E qualquer coisa a gente retoma alguma coisa em específico. Agora a gente tem, né, se a gente for seguir a ordem, um grupo de 3 estudantes, Wesley, Rodrigo e Aldi. Opa, Vocês vão apresentar alguma coisa? Fica à vontade. vamos lá. Vai começar a contar o tempo no momento da exibição, né? Isso, pode ir por aí. Espera aí, só um minutinho. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Wesley, né? Estou no estágio 2, sou aluno do curso de Física. E o projeto, né, irei apresentá-los, ele foi desenvolvido junto com meus colegas Aldi Escioli e o Rodrigo Rufino. Nós
agora durante o período do segundo estágio, nós praticamos no Museu Câmara Cascudo, né? Fizemos ele lá no museu e dentre o que observamos lá no museu, decidimos fazer um projeto, né, de uma cartilha de uma análise da análise da aerodinâmica dos voos do grupo de répteis pterossauro. Ela, tendo em vista que o museu ele trabalha com essa parte da paleontologia, né? A gente voltado para a física tinha que, nela necessidade de apresentar algo, a gente ficou observando e chegamos nesse tema, né? Deixa eu passar aqui para o segundo slide. O nosso grupo, como eu falei anteriormente, ele é formado por estudantes da licenciatura em Física. Nós estamos cursando o estágio supervisionado 2, sob a orientação do professor Wilson, e orientado e supervisionado também pela professora Cristina, que é a responsável lá do museu, né? E no caso do nosso estágio, ele é direcionado para a educação não formal. O local que nós aplicamos o nosso estágio foi o Museu Câmara Cascudo, localizado na Hermes da Fonseca. Nós tivemos, devido ao período de pandemia, não tivemos como estar muito presente lá no museu, mas tivemos alguns encontros onde nós chegamos ao nosso tema, né? Tivemos encontros assíncronos também com a professora, que geralmente era realizado nas sextas-feiras, e realizamos a visita presencial no museu no dia 19/11, e no dia 26/11 é onde nós decidimos o tema para desenvolver o projeto e aplicar os conhecimentos, né? Nós também contamos com apoio para desenvolvimento do nosso material, da nossa cartilha, com a equipe de design do museu, tendo em vista que seria um material que foi pensado e foi feito para divulgação nas redes e no site da instituição, ele teria que seguir um padrão. E para que não fugisse desse padrão, nós contamos com o apoio dessa equipe, da equipe de comunicação do museu, para a elaboração do design da cartilha, né? O nosso projeto. Quando a gente chegou para idealizar, até ver o projeto, começar a desenvolver, pensar, nós começamos a partir da visita no museu, né? A gente começou a ver a parte da paleontologia, dos animais e todo o material que o museu tem, só que a gente ficou debatendo e analisando como é que a gente ia trazer isso para a física. A gente levou um tempo revendo algumas questões e até que a gente chegou no ponto de pesquisar a dinâmica dos voos dos primeiros répteis voadores, que é uma extinta classe de animais chamados de pterossauro. Por quê? Como eles foram os primeiros répteis que apresentaram voos, né? E a física ela está presente em tudo, a gente queria associar uma parte à outra e apresentar com os conceitos físicos na cartilha de forma a ser vinculada na rede social do museu, de um conteúdo material voltados para estudantes também do ensino médio, um material mais simplício, não um material mais sofisticado, explicar aquele voo, explicar como funcionava aquele voo fisicamente, de uma forma mais simples, voltada para os estudantes também do ensino médio. E outros públicos que desejem conhecer o material, né? O objetivo geral do estágio é vivenciar a realidade do espaço de educação não formal, que no caso a gente no museu, né? Promover a divulgação científica através de um material simples, ou como a gente pensou, em uma linguagem acessível, evidenciar a importância da paleontologia dos fósseis, como a gente está trabalhando diretamente no museu, e entregar os conhecimentos da paleontologia também, juntamente com a física, sobre essa classe de répteis que nós trabalhamos com os princípios básicos da física, no caso, mecânica clássica, mecânica dos fluidos, e colaborar com a participação também do trabalho desenvolvido no museu, né? Evidenciar o trabalho que o museu desenvolve para essa área, trazendo para nós também, não deixando de focar na nossa área da física, né? Esse aqui é um pequeno... É o início da nossa cartilha, na verdade. A gente mandou para o pessoal
da arte do museu, mas ela não chegou a ficar pronta para apresentarmos hoje aqui, né? Mas tivemos a parte da pré-produção, onde nós fizemos a pesquisa do conteúdo, que a gente ia trabalhar nela, a parte bibliográfica, conteúdos e imagens, a parte da produção, a elaboração da cartilha, a organização das imagens, o design, a parte da organização dos textos, do conteúdo, do design, como é que ficaria, e a pós-produção, a parte de pesquisa de opinião, que no final da cartilha, nós elaboramos um form para saber quem está usufruindo do material, se está gostando, se está entendendo, para saber onde o público que nós alcançamos e para saber se o conteúdo de fato ele foi agradável, né? Aqui é um exemplo dos forms que a gente usou, né, para fazer na pesquisa. O link do Forms, ele está dentro, como material ele vai ser divulgado nas redes, o Forms ele veio por link no final da cartilha. Ele traz algumas perguntas como o grau de escolaridade de quem está lendo, se a pessoa gostou, se indica, se a pessoa acha para qual grupo de estudantes que aquele material é favorável, para que a gente possa fazer um apurado dos resultados e ter ideia da onde o nosso material conseguiu alcançar, né? E dentro dessas produções não, desculpa, dessa produção, nós tivemos algumas dificuldades, né, de conseguir desenvolver o nosso material, porque a equipe do museu, ela tem um controle rigoroso com a questão das imagens que nós utilizamos, tem um controle sobre a questão de dados autorais, né, direitos autorais. E uma das principais dificuldades que nós tivemos foram conseguir imagens de domínio público, buscar fontes, certo? Fontes confiáveis também, para que a gente pudesse trabalhar no nosso projeto. A elaboração do design. Dentro das imagens, nós tivemos que correr atrás também de pessoas que pedir autorização de donos de imagem, autores de imagem, para que pudéssemos usar no nosso trabalho. Devido ao contexto de pandemia, nós não podemos estar mais presente no museu, o museu ele se encontra fechado, porque seria uma boa se a gente pudesse aplicar o nosso material diretamente dentro do museu, aí a gente já teria também uma resposta direta do público sobre o material, né? Tivemos também, devido a esse período do final do ano agora, a quebra do calendário, alguns desencontros, né? O recesso com o pessoal do museu, a gente teve alguns desencontros nesse período. E também a questão que a gente não podia se encontrar pessoalmente, né, para desenvolver, né? Cada um tinha suas particularidades do nosso grupo. A gente não teve tanto tempo para se encontrar pessoalmente, tanto por conta do período de pandemia e por também cada um tinha a sua agenda própria, né, na sua vida, né? Aqui nós deixamos também os nossos agradecimentos, como eu falei anteriormente, nós contamos com algumas parcerias, alguns autores de imagem nos autorizaram a usar suas ilustrações, são ilustradores e paleoartistas que colaboraram com as ilustrações do nosso trabalho. A página, quem quiser seguir, são essas 3 páginas do Instagram, é o Paleozu Brasil, o Júlio Lacerda e a Júlia de Oliveira. Ambos eles autorizaram o uso de suas imagens para que nós pudéssemos apresentá-las no nosso trabalho, incrementar nosso trabalho. E no mais, esse é um pequeno resumo do que a gente desenvolveu, do projeto que a gente desenvolveu no museu, né? Obrigado, Wesley. Terminou certinho no tempo, até 1 minuto antes. Bacana a sua apresentação, gostei. Foi uma turma que estava comigo, né? O estágio 2. Só contextualizando, antes de abrir para... Professor, deixa eu só abrir uma observação aqui. Esse aqui Conclua. é um exemplo das imagens que nós utilizamos no trabalho, que o pessoal lá, que os 3 artistas, né, que nos autorizaram a usar, eles cederam essas imagens para a gente. Então, são da autoria deles, né? Show. Muito legal.
Então, contextualizando, o estágio 2, né, nas licenciaturas, né, ele é um estágio de intervenção, né, em que a gente desenvolve um projeto de intervenção. Nesse contexto, não só no contexto da pandemia, do ensino remoto, a gente tem como como os grandes parceiros os museus, né, o Museu de Ciências Morfológicas, o Museu Câmara Cascudo e o Parque das Ciências, né, e nesse ano, né, a gente teve grupos desenvolvendo no Museu Câmara Cascudo. E esse material, essa cartilha, né, não só essa, como várias outras produções que foram feitas no âmbito do estágio 2, elas foram expostas num evento que acabou semana passada, que foi uma semana de divulgações de vários desses produtos nas redes sociais dos museus. Então, na rede social do Câmara Cascudo, na rede social do Ciências Morfológicas e nas redes sociais do Parque das Ciências e do GT de Estágio também. Então a gente teve várias divulgações de vários materiais. Esse material apresentado pelo Wesley, né, a cartilha, ela acabou não ficando pronta para o evento, né, ainda não está pronta, na verdade, porque justamente como o Wesley falou, ela precisa passar pela equipe de comunicação do museu e né, embolou ali um monte de trabalhos e acabou não conseguindo ficar pronto para o evento. A gente está esperando ainda para que fique pronto, para que vá para de fato para a rede social do Museu Câmara Cascudo, né? Que é o espaço mesmo de divulgação dos trabalhos, tendo em vista que o museu está fechado, né, e não tem como a gente desenvolver o estágio lá em loco. Então eu abro, pessoal, para quem quiser fazer questionamento, pergunta, comentário, é importante que vocês falem aí, é uma conversa, hein? Não. Talvez até pela característica do museu, né? Mas por que não propor um estudo mais relativo a outras aves? Teve algum chamariz, algum outro motivador para a escolha do pterossauro? Eu adorei, achei muito bacana, principalmente as imagens, mas fiquei curioso a respeito disso. Aldir, quer responder? Aldir é o outro integrante que está conosco no grupo. Quer responder, Aldir? Levantou a mão? Eu levantei a mão aqui, queria falar um pouquinho. Vai lá. Vocês estão me escutando bem aí? Sim, sim. Bom, talvez tenha alguém, se tiver alguém da biologia aí, pode até me ajudar um pouquinho. Mas é porque esses animais, eles despertaram muita curiosidade da gente, né? Quando a gente começou a estudá-los. Primeiro pelo nome, né? Pterossauro. Então, muita gente associa já pelo nome que ele é um dinossauro, quando na verdade ele não é. Então, muita gente, né, às vezes assiste filmes, né, aqueles Jurassic Park, essas coisas, e já associa o pterossauro com o dinossauro. E apesar deles conviverem no mesmo período, eles não são dinossauros. Outra coisa que nos chamou a atenção é que eles também não são aves, né? Eles conseguem voar, mas não são aves, eles são répteis. E, e também pela variedade, né? Pela diversidade deles, né? Alguns muito pequenos e outros enormes. Alguns chegavam até ser do tamanho de aviões de caça. E a gente se perguntava, mas como é que uns animais tão grandes, né, conseguiam voar? E a gente foi começar a estudar, né, a aerodinâmica, eh, a dinâmica por trás dos voos, né, como eles conseguiam soltar para voar, e isso chamou nossa atenção. Além de que, dessa espécie, se eu não me engano, é uma espécie chamada tabajara, salvo me engano, quem conhecer melhor que me corrija, que há relatos de fósseis aqui no Brasil, principalmente na região, né, na região da bacia aqui da região Potiguar, do Rio Grande do Norte. Tapejara, isso. Há relatos de fósseis dessas espécies aqui no Brasil, né, e na região do nosso estado. Inclusive lá no museu, quem puder depois que reabrir e visitar, lá tem as pedras onde foram encontrados os fósseis dessas espécies. Aí por esse detalhe dele ser uma espécie brasileira, né, foi que chamou atenção para que a gente elaborasse essa cartilha. Além também da questão
do voo, né? Porque existem vários outros detalhes que fazem com que a espécie ela voasse, né? Que pudesse ser explicada do voo da espécie, da parte da mecânica, da aerodinâmica, tem a parte do preparo dos órgãos internos da espécie. Eles tinham tipo uns sacos de voo, né, que possibilitavam que eles respirassem durante o voo, para melhorar a respiração do organismo. É bem interessante. Aí, todas essas curiosidades, quando a gente foi aprofundando, foi dando mais curiosidades ainda para que a gente pesquisasse ainda mais e chegasse a ter vontade de desenvolver um material sobre essa espécie. E também é um pouco, os temas, né, eles acabam também tendo, né, entre aspas, que convergir um pouco com o acervo do museu, né? Então você tem o acervo do museu, a Exato. sala de paleontologia, né, como eles colocaram, e acabou indo por esse caminho mesmo. Uma coisa interessante que ele colocou e que é uma dificuldade para a gente, né, que não é da área, né, de essa parte de comunicação, né, a gente sabe dessa coisa das fotos, né, direito autoral, mas não lida com isso muito de perto. Mas então foi legal vocês terem trazido, Wesley, da dificuldade, né, de achar imagens, imagens que pudessem ser veiculadas, né? A gente não pode pegar qualquer imagem e colocar num material que vai ser divulgado, né? Então foi muito legal assim esse movimento, imagino que tenha sido para eles, né? De ir atrás dos autores, né? E assim pedir, entrar em contato, né? Explicar o porquê que está usando para ter autorização de usar a imagem, né? Porque não tem foto, né? Tem que ser alguma ilustração, alguma imagem feita por alguém. Mesmo foto, né, precisaria das imagens, das autorizações. Então, nesse trabalho de comunicação com as redes sociais, tem sido bacana também aprender a lidar com essas questões, né, de direito autoral e atrás dos autores das imagens para poder veicular, né? Não é tão simples assim como parece. Diga lá, Ana. Verdade. E na internet ele tem muita página que publica as imagens, mas ela já vem publicando em cascata, né? Uma página já publica de Uhum. outra. São páginas que trabalham com códigos abertos, códigos fontes abertos a gente chama, porque são páginas que são editáveis. Qualquer pessoa pode chegar lá e fazer uma edição, tipo Wikipédia, que ela não é uma fonte Uhum. segura para pesquisa. São páginas que trabalham com códigos abertos que elas já publicam de outras páginas que já vem publicando e tornando o efeito cascata. Aí acaba que a gente pode pegar uma imagem de uma página dessa e não dar o crédito, não dar o direito autoral ao titular da Aqui. imagem e gerar até um problema judicial, né? Que gera mesmo. Sim. Emanuel, quer comentar É. para a gente? Sim, eu ia só complementar, vocês falaram muito bem, tipo, mencionaram aspectos biológicos, era bem isso na segunda parte que eu queria perguntar. Vocês acessaram algum professor de biologia, alguém da UERJ, ou foi só pesquisa em materiais mesmo? Eu achei muito boa a discussão e gera, né, tem essa capacidade de gerar interligação, principalmente com o pessoal do museu, que já é bem diverso, bem vasto. Então, foi pesquisa, nessa parte foi a pesquisa mesmo, a gente não chegou a ter contato, pelo menos eu particularmente não cheguei a ter contato com algum professor de biologia, mas eu acredito que os meninos possam ter tido algum direcionamento. Aldi? Bom, lá nas orientações, né, com a professora Cristiana, ela nos orientou nesse sentido, né, de buscar fontes confiáveis. E duas fontes confiáveis que a gente procurou foi no YouTube, principalmente, que foi de dois canais que são bastante conhecidos na área da paleontologia, que foi o Paleozu e o Colecionadores de Ossos. Então, são pesquisadores renomados aqui, bem conhecidos, alguns bastante conhecidos no Brasil. E lá no YouTube tá cheio de lives legais, assim, de gente fera mesmo no assunto, e a gente procurou se basear nisso aí. Além de revistas, né, artigos, foi mais ou menos por aí. Valeu, áudio. Só um negocinho, esse pessoal do Colecionador de Ossos, né, 2 deles são daqui da UF, a professora Guilherme, lá da Biologia, Geologia. Então, tive aula com ela, pessoa excelente. Muito bem, Show. gostei. Também é um trabalho interessante, né? Essa coisa da pesquisa, né? Tinha que ser levado muito a sério também, tendo em vista que está ligado ao museu, né? Se ele vincular a uma atividade do museu. Então, obrigado, Áudio, Wesley, Rodrigo, né? Os integrantes do grupo. Valeu, professor. Valeu.
Eu queria chamar agora a Tayane, tá por aí? Se a gente for seguir, ela seria a próxima. Sim, professor, estou por aqui. Certo. Você vai apresentar alguma coisa? Slide, alguma coisa assim? Vou sim. Fica à Só um vontade, minuto. tá? Certo. Vou tentar compartilhar aqui rapidinho. Vou me apresentar também. Meu nome é Tayane, enquanto eu vou abrindo aqui a apresentação. Eu sou formada em terapia ocupacional pela UFPB e atualmente eu cursei o mestrado em saúde coletiva e atualmente eu estou no doutorado. Então, eu estava vendo os trabalhos, né? Eu acho que a minha área é a que está, assim, um pouco mais distante, mas eu acho que a perspectiva aqui é falar sobre a questão do estágio docente, né? Dessa formação docente a partir dos diferentes cursos. Então, eu venho da área da saúde e eu vou trazer essa perspectiva mesmo da formação docente a partir do estágio, né? No doutorado, nós cursamos 2 estágios de docência, que vem justamente com essa perspectiva da formação desse aluno, né, que está cursando um doutorado, para a prática docente. Deixa eu ver, acho que está carregando. Está aparecendo? Abriu no Canva. Tá, ainda tá pequeno, que não tá maximizado. Perfeito. Vou compartilhar aqui para ficar a tela maior. Isso. Show, aí vai dar para ver. Tá. Vou tentar abrir para ele ficar maior a apresentação. Agora tá aparecendo? Tá bacana agora. Pronto, perfeito. Então, como eu estava falando, né, eu trago um pouco dessa vivência dos estágios. Eu cursei 2 estágios de docência e também já tive algumas experiências na docência como professora substituta e que eu vejo essa formação, né, do estágio como sendo crucial para esse processo da formação, né? De pesquisadores, e aí envolvendo o ensino, a pesquisa, a extensão dentro da universidade. E aí eu trouxe algumas questões, né, para se problematizar, também pensando nessa apresentação como sendo uma roda de conversa, que a gente pudesse estar construindo algumas questões, dialogando sobre as nossas vivências práticas. Não foi nada muito elaborado, até porque, como o professor falou, né, a ideia é que ia ser uma roda mesmo, que a gente possa estar conversando sobre isso, mas alguns pontos que eu trago como sendo essenciais da experiência do estágio é justamente possibilitar, né, esse processo de experimentação do aluno de pós-graduação, né, e também da graduação, que faz o estágio, mas, enfim, da pós, que é do lugar que eu estou atualmente, essa experimentação da prática, né, enquanto professor, e esse contato direto com os alunos nos processos de ensino-aprendizagem, né? Então, essa formação, ela envolve, né, as vivências que o docente, né, e a pessoa que está se formando na docência, ela traz consigo, né? Então, eu falo muito de um lugar, como meu doutorado é na área de saúde coletiva, né? Nós temos uma perspectiva de trabalho interdisciplinar, né, muito forte, porque o campo da saúde coletiva e do SUS, que é a nossa área de estudo, né? A gente estuda o Sistema Único de Saúde, é um campo que ele é
prioritariamente um campo interprofissional. Então, a gente precisa, né, a gente dialoga cotidianamente com diferentes profissões. E aí, as profissões da área da saúde, né, mas também outras profissões que estão envolvidas nessas práticas. Né? Então, essa formação docente, ela também, dentro do estágio, né, ela traz essa perspectiva do conhecimento da realidade, né? Então, os 2 estágios, eles aconteceram, que são nas disciplinas de saúde e cidadania, são os títulos das disciplinas, né? Elas acontecem em cenários de prática, em serviços do próprio SUS, e aí o campo dessas disciplinas, elas são as unidades de saúde da família, né? Como a gente conhece, unidade básica de saúde, né, aquele termo que é bem antigo, bem ultrapassado, a ideia do posto de saúde, né, que a gente não utiliza essa nomenclatura, até porque a gente traz uma perspectiva de saúde da família, que é dessas unidades. Então, as 2 disciplinas, elas acontecem nesse campo prático, né, de vivência na prática mesmo dos serviços e acompanhando as necessidades de saúde daquela comunidade, né, e daquele território. E aí envolve essa estratégia do ensino, né, como um ensino numa perspectiva também freiriana, né, de discussão sobre a prática, de problematização sobre a realidade. Então, na saúde coletiva, a gente não considera que os processos de adoecimento eles se dão por si só, né, muito pelo contrário, as pessoas adoecem em determinados contextos, em determinadas situações. Então, a gente considera nessas disciplinas do que eu fiz os estágios de docência, os determinantes sociais da saúde, ou seja, tudo que envolve a nossa vida cotidiana e que pode interferir, né, nos processos de saúde e doença, né, envolvendo tanto as questões da saúde física, da saúde mental, né? Então, essa questão do contexto, ela é extremamente abordada durante esses estágios em docência, né? E considerando essa perspectiva da atuação do docente também como uma atuação crítica, né, e reflexiva sobre os processos de ensino. Né? Alguns colegas já trouxeram aí a importância da gente se adaptar, né, à realidade que aqueles alunos estão vivenciando. Então, essa experiência foi muito nesse sentido de se aproximar dessa realidade, né, e também acompanhar esses alunos. E aí a gente teve o desafio gigante, né, que foi o desafio do contexto remoto, que, de certo modo, fez com que a gente não conseguisse avançar tanto na questão de experimentação viva, lá do trabalho Vivo em Ato, mas que a gente conseguiu utilizar várias estratégias para aproximar esses estudantes, e aí, nessas disciplinas, como eu falei anteriormente, da interprofissionalidade, nessa disciplina a gente dá, enquanto estagiário docente, a gente dá aula, né, acompanha, claro que tem um professor supervisor, mas são para vários cursos da área da saúde, então é medicina, nutrição, enfermagem, enfim, vários cursos que estão envolvidos na área da saúde, e os alunos que se matriculam nessas 2 disciplinas de saúde e cidadania, eles são desses diferentes cursos. Então, eles, na própria disciplina, eles já cursam com estudantes de outras áreas, né? Para a gente trabalhar essa perspectiva interprofissional da saúde. E aí eu trouxe um pouco, né, o objetivo dessa conversa, enfim, do que eu vim compartilhar aqui, que é justamente essa experiência no estágio em docência, a partir do doutorado, que eu curso atualmente, e nessas 2 disciplinas, Saúde e Cidadania 1, que é a disciplina que a gente estuda sobre todo o processo de trabalho da unidade de saúde, e a Saúde e Cidadania 2, que é a disciplina que a gente estuda sobre as redes, né? Como aquele serviço ele trabalha numa perspectiva territorial e em rede com outros serviços e outras estratégias de cuidado em saúde. E aí, como resultados, né, eu trago um pouco também para pensar como essa experiência do estágio de docência ela possibilita, né, uma aproximação
dos estudantes que não tiveram, né, mas também dos que já tiveram algum tipo de experiência com a questão de elaboração, né, das disciplinas. Infelizmente, a gente ainda tem uma estrutura, né, disciplinar, mas a gente já tem uma discussão dentro do próprio programa de pós-graduação em saúde coletiva, da gente trabalhar numa perspectiva de currículo integrado, né, de módulos que possam integrar diferentes conhecimentos, né, e aí a gente consegue, dentro da experiência do estágio, discutir sobre os conteúdos que serão abordados, e aí trazendo toda essa perspectiva da complexidade, que é a saúde, né, e esses cuidados para os alunos, os estudantes dos diferentes cursos da área da saúde, né, e a gente propõe, dentro dessa realidade, trabalhar com as metodologias ativas, né, de aprendizagem, que é justamente de trazer, possibilitar momentos, né, para que os alunos, os estudantes, eles possam refletir sobre o seu processo de ensino-aprendizagem e também que eles possam ser sujeitos ativos dessa aprendizagem, né? Então, não um ensino apenas no qual o professor ou o estagiário docente que tem um determinado conhecimento, né? Mas também os alunos que têm um determinado conhecimento e que eles podem ampliar esse conhecimento numa perspectiva ativa, né? E não necessariamente só numa perspectiva de alguém que sabe e passa o conteúdo para alguém que só recebe. Mas aí o aluno é visto dentro dessa proposta das duas disciplinas de saúde e cidadania como sujeito ativo e protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem. E aí, como eu já falei, né, um pouco também dessa realidade do ensino remoto, que trouxe vários desafios, então a gente utilizou várias estratégias, como sala de aula, o Google Classroom, que a gente fez uma sala de aula, que a gente podia acompanhar os alunos, né? A gente também teve a estratégia do SIGA, mas uma estratégia que eu utilizei muito no processo do estágio em docência também foi utilizar grupos, né, no WhatsApp, que a gente conseguia aproximar esses alunos, entender as realidades, as dificuldades também, né? Sabemos que nem todos conseguiam ter acesso a todo o material, e aí a gente ia fazendo essa discussão, como também a própria aproximação com a comunidade, né, que a gente precisou fazer vídeos, a gente convidava semanalmente um profissional de diferente categoria para falar sobre as suas experiências na atenção básica, então os alunos tinham esse contato com os profissionais lá da unidade, fotos, né? Então a gente utilizou várias estratégias, fotografias, vídeos, enfim, para aproximar os alunos da realidade que estava sendo estudada e acompanhada. E aí a gente pensa, né, que dentro dessa formação é importante ter essa problematização da realidade, né, dos usuários acompanhados pelo SUS, que era o que permeou, né, todo o meu processo da vivência e nesses estágios, né? Então, essa construção de um modelo, né, de cuidado e de ensino também, que os alunos eles começassem a pensar sobre isso, né, e não fossem mais o mais do mesmo, né, nessa perspectiva de reorientação da formação profissional, que a gente sabe que a gente tem muitos desafios na formação na área da saúde, porque, às vezes, a maioria das práticas, né, os profissionais, eles são formados numa lógica biomédica, numa lógica de olhar para a doença e não reconhecer aquele sujeito, aquele indivíduo que está doente em um determinado território e contexto. Então, a prática foi muito permeada nesse sentido, né? E aí a gente utilizava essas estratégias, como eu já falei, para reduzir essas dificuldades vivenciadas pelo ensino remoto, considerando que essas disciplinas elas são extremamente potentes nessa aproximação dos estudantes à realidade, e também pensar, né, sobre essa formação docente que se dá também numa perspectiva colaborativa, né, e problematizadora. Eu não sei se meu tempo está acabando, porque eu não estou vendo, mas já estou terminando. E aí, para finalizar,
eu trago essa questão, né, que o estágio, ele traz essa potência para a formação do professor, da professora, durante o curso do doutorado, e que ele também possibilita a gente refletir sobre outras práticas de ensino, né, que não seja um ensino distante dos alunos, mas um ensino que possa compreender, né, esse aluno como extremamente essencial no processo do ensino-aprendizagem e também esse aluno como sujeito ativo na sua aprendizagem. É isso. Adorei, Tayane. Adorei. Muito bom. Desde quando eu vi o título, né, lá na programação, na inscrição, eu já fiquei contente por perceber que era um trabalho diferente das demais, né? Uhum. Por ser um estágio de docência e, assim, ter te chamado a atenção para participar, a gente ficou bastante contente, eu estava ansioso para ver. E parabéns aí por ter vindo compartilhar com a gente essas experiências. Contextualizando aqui antes de abrir, o estágio, como ela comentou, né, ela explicou bem, ela está num curso de doutorado e nos cursos de doutorado, às vezes no mestrado, o pós-graduando precisa fazer um estágio, né, que a gente chama de estágio docência, né, na UFRN chama até de docência assistida, né, se eu não me engano. Isso. E é um estágio, né, é um estágio numa disciplina do ensino superior, né, muito diferente do que a maioria que está passando aqui, né, que está na formação inicial, ainda na graduação. E de fato, né, são experiências riquíssimas para, né, para pensar a docência, principalmente nos casos do seu curso, Taene, num curso que não é da área, né, assim, é da área da saúde, na biomédica, que não tem esse pensamento tão forte, assim, desde o início, né, para a docência, né, então, assim, eu passei por estágio docência, mas eu já era professor, pelo menos, claro, não do ensino superior, mas já era professor, já pensava em questões de educação, né, então, assim, ver e ver a forma com que você trouxe aqui, as preocupações que vocês tinham, né, enquanto estagiárias e supervisoras, e me deixa bastante contente em perceber como essas disciplinas, né, dos cursos de saúde também pensam de uma forma bem para frente, assim, né, colocando assim um pensamento mais educacional bem avançado, digamos assim, né, não é coisa que a gente não vê às vezes em outras áreas, né, infelizmente. Mas muito legal mesmo ter um contexto tão diferenciado assim, né, da gente aqui. Aí eu abro, gente. Eu abro para quem quiser comentar, fazer perguntas. Diga lá, Ícaro, você está com a mão levantada. Primeiramente, boa noite a todos. Parabéns, Tayane, pela apresentação. Eu gostaria de perguntar se você teve, porque você falou que utilizou metodologias ativas durante os seus estágios. Aí eu gostaria de perguntar se teve alguma resistência assim ao uso dessa metodologia por parte dos professores ou dos alunos, porque eu sou da área da engenharia, aqui na minha área é um apego muito grande pelas metodologias clássicas, sabe? Aí eu vou estagiar esse semestre, aí eu queria até para ter uma noção assim, se você também pudesse me dar alguma dica de como quebrar esse paradigma. Legal, Ícaro, essa sua pergunta é muito interessante porque a gente sempre vai ter resistências, né? E já começa se dizendo que a gente tem resistências, sim. Principalmente porque nós estamos culturalmente, né? A gente a gente vivencia um modelo muito de uma formação, aquela formação clássica, né? Positivista, de que o professor tá lá, passa o conteúdo para todo mundo, ninguém sabe nada, todo mundo só recebe, como se fosse uma esponja, né? Só absorvendo. E aí nós tivemos alguns desafios, mas na minha realidade foi muito mais por parte dos alunos do que dos professores, porque os professores já tinham essa aproximação com essa discussão da metodologia, tanto que as disciplinas elas já têm um formato diferente, porque são disciplinas teórico-práticas, então ela já traz essa perspectiva de colocar a mão na massa, de possibilitar esse protagonismo do usuário, do aluno, né? Então, já tinha muito isso. Os alunos que
por exemplo, né, nessa disciplina a gente tem alunos do curso de medicina. E a gente sabe que a medicina, ela é uma formação bem dura, né? Bem de disciplina, bem aquela coisa bem regrada. E aí, alguns alunos realmente eles tinham dificuldade de entender aquelas temáticas que a gente estava discutindo na saúde coletiva dentro de uma perspectiva problematizadora do ensino, né? Então, eles ficavam, mas a gente quer saber esse conteúdo, né? Como é que vai ser isso? E a gente, não. Esse conteúdo a gente vai começar discutindo uma situação do território, que aí a gente utilizava muito a PBL, né? Uma realidade do território, e a partir daquele problema a gente tentar definir, né, o que a gente vai fazer enquanto proposta para devolver para a comunidade. Mas tinha bastante essa resistência dos alunos. Ao longo do tempo, a gente percebeu que essa resistência ela diminuiu um pouco, até pelo caráter da disciplina, né, que acho que eles começaram a entender que a disciplina ela era nessa perspectiva mesmo, que não era uma disciplina de psicopatologia, que ia aprender todas as doenças, né, que era uma disciplina de saúde coletiva. Então, tinha que aprender sobre pessoas, e aprender sobre pessoas envolve compreender tudo, não só a doença que a pessoa está lá naquele momento. Isso. Isso mesmo. Muito legal. Legal também ter outra pessoa que vai passar por isso, né? O Ícaro comentou, né, que pretende fazer estágio, né, também numa outra área, né? Muito legal. Você disse que já atuou como professor em outros contextos, Tayane? Como foi? E você acha Isso. que a sua atuação como docente em outro lugar ajudou no estágio e o estágio ajudou nessa atuação em outro lugar? Como que é essa relação aí? E como você vislumbra isso, né? Você passou pelo estágio, você imagino que vá, você queira, né, também atuar como docente no futuro. O que você leva para as suas práticas futuras, né, como professor? Sim, eu atuei como docente aqui na UFPB, né? Eu moro em João Pessoa, eu estou cursando doutorado na UFRN, mas por enquanto eu estou aqui em João Pessoa. E aí eu atuei na UFPB 2 anos como professora substituta, também da disciplina de saúde coletiva. E essa experiência, né, da docência, junto com o estágio, no mestrado a gente também tem essa vivência, é algo que se complementa bastante, né? Foram em contextos diferentes, porque as disciplinas que eu ministrava aqui na UFPB, a gente tinha algumas disciplinas mais teóricas, mas eu também ministrava algumas disciplinas práticas. Mas o que eu percebi assim, de mudança foi justamente nesse novo contexto, né, da pandemia, e que a minha vivência prática enquanto professora no ao vivo ela foi extremamente essencial para que eu pudesse reinventar o modo do remoto, né? Porque a gente sabe que a gente precisou pensar em várias estratégias de aproximar esses alunos também. Então, eu avalio mais ou menos nessa perspectiva, que uma experiência ela complementou a outra e que, sem dúvida, a experiência da prática docente presencial ela é muito interessante e ela abre caminhos para a gente pensar outras estratégias também. Sim. Legal também você trazer num outro contexto, né, do ensino superior, embora todos aqui estejam passando por isso, mas de outro lugar, né, as dificuldades também no ensino remoto, né, então, e olha que a gente tem toda uma estrutura, né, também, mas mesmo assim a gente esbarra numa série de questões, né, que são quase que intransponíveis, e aí tem que tirar da cartola, né, possibilidades, e as metodologias ativas, né, como ela comentou, é uma boa estratégia. Não só essa, mas como uma variedade, né, que ela comentou também, né, de metodologias. Tayane, muito obrigado, valeu mesmo, adoramos aí a sua contribuição para o nosso diálogo aqui. E Obrigada também. espero que você participe de outras rodas também, né, ver outras discussões, não tão parecidas com o que você trouxe, mas acho que é legal também. Ótimo. Obrigado. Seguindo aqui, gente, a EJA na prática, Maiara, tá por aí? Maiara Sena. Eu estou, professor. Só um minutinho.
Fique à vontade. Eu- Boa noite. Boa noite. Eu não sei se vocês estão ouvindo aqui. O meu vizinho acabou de ligar aqui um som um pouco alto, né? Aí eu não sei se vai refletir aí. Por que enquanto, vocês não estão estou ouvindo. ouvindo. Estou ouvindo sua voz. Então vamos. Bom, pessoal, boa noite. Eu me chamo Maiara Sena. Tenho até uma dúvida. Eu tinha dúvida, né? Quando a professora começou a falar, eu disse, meu Deus, será que tem mais algum mortal como eu para relatar essa experiência? Mas uma experiência muito rica, né? Que bom que eu estou participando e pude aprender, né, com a experiência da professora Tayane. Então, vou tentar compartilhar aqui, tá, professor? Só um minutinho. Pronto. É possível ver? Sim, estamos vendo. Bom, eu trouxe para vocês o meu relato, né, de experiência. Acabei de cursar o meu último estágio, né? E eu escolhi a EJA, né, essa modalidade de ensino, para ter uma experiência assim, mais prática, né? Já estou no último semestre da graduação e eu ainda não havia tido essa experiência, né? Foi uma escolha muito assertiva, e eu trago para vocês, né, essa experiência. Não sei se estou conseguindo passar, professor, a página. Não passou Acho ainda que não. não. Deixa eu ver agora. Foi? Foi, agora foi. Show. Pronto. Bom, eu tive como orientador, né, dessa disciplina o professor Gilberto, né, e a professora Maria da Conceição. E esse estágio ele foi desenvolvido na Escola Municipal Augusto Severo, na cidade de Parnamirim. Bom, eu trouxe uma reflexão, né, de Pimenta e Lima, que fala sobre a importância, né, do estágio na formação do professor. E é bem isso, né? Como eles descrevem a questão do estágio curricular obrigatório, ele ser fundamental, né? Para a formação do professor. Mas que ele vai além, né, dessa obrigatoriedade do currículo, né? Engessado, fechado, pré-definido, né? Pois é durante essa prática que a gente faz pesquisa, né? Se torna também um pesquisador. Consigo passar. Bom, essa é a instituição, a Escola Municipal Augusto Severo. É uma das escolas mais antigas da cidade de Parnamirim. Ela está localizada no centro de Parnamirim. Deixa eu... Desculpa. Vou retornar. Tá difícil aqui, professor. Bom, acho que agora eu vou tentar falar mais com barulho. Não tem problema, dá para te ouvir bem. Participação aí do... Tá bom. Participação especial. Bom, interessante, a minha primeira impressão, né, quando eu encontrei a vaga de estágio, foi assim um relato muito triste, né, da escola, que era uma escola
muito conhecida pela violência, né, pelo o público que ela alcançava, que a polícia estava sempre presente, devido aos conflitos, né, causados na escola. E eu já fui assim muito apreensiva para esse estágio, né? A gente sabe que geralmente, né, a EJA, né, ela acontece à noite, né? As aulas elas são noturnas. E assim, eu já fui muito aflita. E para mim, essa escola foi uma grata surpresa, né? Eu iniciei o estágio em novembro, dia 17, concluí no dia 17 de dezembro, né? E tive 15 dias, né, de atuação nessa escola, mediada pela professora Sandra, que também é graduada pela UFRN, né, pedagoga, uma professora muito madura, né, assim, e eu aprendi bastante com ela. E aí eu trouxe para vocês a caracterização dessa escola, né? É uma escola grande, muito bem dividida, muito bem estruturada, que comporta bem as necessidades dos alunos, né? Eu pude perceber isso. Bem diferente até do que eu ouvi, né? Antes de estar lá no chão da escola e de perceber de perto, de vivenciar isso, essa prática. E aí a turma, né, que é do nível 1 e 2 da EJA, é composta por 15 alunos, mas, segundo a professora, desde o início da pandemia, a evasão escolar tem sido muito grande, né? É uma escola que atende a cerca de 800 alunos, mas que durante a pandemia, né, com o ensino remoto e na volta com o ensino híbrido, a evasão se tornou assim muito grande, né? Então, assim, durante a minha prática, a média de alunos na sala de aula eram de 8 alunos. Aí a professora disse que isso era um número quase que estável, assim, né? E é uma sala onde os alunos têm entre 30 e 70 anos, frequentada majoritariamente por mulheres. E aí eu trago algumas experiências da minha regência, né? E dizer que a gente precisa encontrar, né? Como vocês sabem, uma situação desencadeadora para que a gente possa elaborar o plano, né, de aula e fazer a regência. E a minha situação se deu no primeiro dia de aula, quando uma aluna, ela, no meio da aula de português, né, de língua portuguesa, fechou o caderno e disse que não ia fazer. Essa aluna é uma aluna com a média de 60 anos, de idade, 60 e pouquinhos, e ela olhou para a professora e disse: eu não vou fazer mais, professora, porque eu não sei, eu não tenho condição de aprender. E a fala daquela aluna me inquietou muito, né? E assim, era o primeiro dia, eu não poderia intervir, só observei a mediação da professora. E naquele momento eu já tinha a minha situação problema, né? Assim, desencadeadora para fazer o meu plano. E aí eu elaborei o plano conforme as palavras delas posteriormente àquela aula, né? Quando eu a encontrei no corredor, eu perguntei assim, o que ela gostava de fazer, né? Fora da sala de aula, e ela me disse que gostava muito de música. E disse que gostava muito, gostava de forró, não sei o quê. E eu fiquei ali observando ela, né? E aí ela me relatou que era o primeiro ano que ela estudava na vida, ela nunca havia estudado, né? Nem na infância, nem na juventude, e que realmente para ela era muito difícil estar ali, né? Então, eu levei para a professora essa problemática, ela autorizou, e aí eu usei na minha atividade proposta a música, né? A arte e a aprendizagem, né? Como forma de aprendizagem. E levei para elas, para a sala de aula, a música Paciência, de Lenine, né? Um autor e compositor brasileiro, cantor. E aí, por que eu escolhi, né? Porque ela retrata exatamente esse momento, esse contexto, né, social que estamos vivendo,
da pandemia, e eu quis levar para eles, né, essa música como um referencial. E aí nós ouvimos essa música, né, vimos o clipe dela, perguntei o que eles conseguiam associar, né, entre a música, né, a letra da música e esse momento social que a gente está vivendo, né, viveu mais fortemente há 2 anos, 2021. E aí fizemos uma roda de conversa e eu pude perceber, né, o que eles conseguiam assimilar entre essas duas propostas. E, bom, eu não podia fugir, né, de alguns temas que a professora me instituiu, de algumas temáticas que eles estavam estudando, né, de alguns assuntos que era adjetivo, substantivo, verbo. E aí, na minha proposta, eu tinha que abordar isso, né? Era final de ano, foi agora no final do ano, e eu não poderia fugir, porque ela não teria como fazer o fechamento de um novo assunto, né? Então, apresentei para eles o que era a música, né? Apresentei como um gênero textual, como é que ele se organiza, as características desse gênero, né? Quais são os tipos. E, em seguida, nós fomos encontrar na letra dessa música os verbos, os substantivos, os adjetivos. Circulamos, né, na lousa e eu fiz essa mediação, né? E aí esse foi o tempo da regência, trouxe para vocês as imagens, mas eu queria aqui só destacar o que eu percebi, né? Dizer o seguinte, que como a nossa sociedade é segregadora, né? Ouvir a fala daquela aluna de 60 e poucos anos, né? Dizer que era o primeiro ano que ela estava tendo acesso à sala de aula, e poder possibilitar, né, fazer essa mediação de uma forma mais próxima à realidade dela, né, de acordo com uma certa empatia, né, da maneira como ela gostaria de aprender. Para mim foi muito importante, muito significativo. Eu tinha um certo receio de fazer o meu estágio na EJA, mas foi uma escolha. Eu queria muito sair da universidade, né, da minha formação com essa experiência, e foi muito rica, né? Foi muito rica mesmo, porque no dia seguinte, quando eu fui fazer a correção da atividade proposta de casa, eu percebi, assim, a propriedade dessa aluna, né? Na fala dela, de dizer que conseguiu, que tinha feito a atividade com a ajuda de uma filha, mas que estava muito feliz de poder realizar aquela atividade, né? Então, para mim, né, assim, enquanto professora em formação, essa foi uma das experiências mais significativas que eu tive na universidade. E aí eu concluo a minha fala, professor. Muito obrigado, Mayara. Adorei também o seu relato. Amei, como a Ana Carolina comentou aqui. Eu também amei. Abro aqui para quem quiser comentar com o microfone. Fátima comenta, para a EJA, um olhar observador faz a diferença para uma aprendizagem significativa. Concordo, Fátima. Fiquem à vontade, gente, para comentários, perguntas para a Mayara. A música foi genial, né? Eu tenho relatos particulares, eu tenho músico na família e eu sempre defendi essa ideia de integralizar o ensino com a música. Sempre achei uma ideia bastante interessante. E para o EJA foi sensacional. Também adorei essa abordagem. Cristiane comenta, muito bom te ouvir, EJA supera obstáculos. Muito interessante, gente, eu sempre falo, apesar dos estágios, né, a gente não ter, pelo menos na maioria das licenciaturas, um estágio específico da EJA, eu sempre falo,
né, e fomento aí os estudantes fazerem estágio na EJA, assim, é um contexto muito interessante para que todo mundo deveria passar, assim, né, acho que por vários motivos, né, um deles, o principal talvez, e aí eu acho que ficou bastante claro na fala de Maiara, que é a gente perceber, né, a importância da educação de jovens e adultos, né, ela, não preciso nem falar mais nada, né, porque o próprio fechamento dela trouxe essa importância, né, do quanto isso é importante para o estudante, para o cidadão, né, como ela comentou da fala, né, da aluna, que depois de tantos anos era a primeira vez que ela passava por um contexto escolar, né, então assim, aí a gente percebe a importância da EJA e tem que ser uma luta, né, de nós educadores para que ela não acabe, para que ela ganhe força, né, para que ela nunca deixe de ser forte, né. Então, muito importante. E aí, né, eu queria comentar também a sensibilidade de Maiara, né, por perceber ali uma situação, né, em que ela se ancorou rapidamente para poder elaborar o seu plano de aula, suas atividades e de fazer uma atividade significativa ali para todos os estudantes, né. Muito bom, Maiara, adorei. Manuel? Obrigada, professor. Foi muito bom, Mayara, de verdade. Tipo, acho que ter comentado com o professor durante a disciplina que eu tinha essa vontade de fazer no EJA, não consegui por causa do horário, né? Mas ouvir o teu relato só fez fomentar mais ainda essa vontade, porque é um público muito diferente. O professor falou agora que não é muito abordado no estágio, eu acho que não é abordado em momento nenhum do curso, né? Acho que não tenho certeza, no meu, pelo menos não tive. E como minha mãe já atuou, ela é pedagoga, já atuou com EJA, já fui lá na turma, já participei fora do vínculo com a UF, claro. E é um pessoal muito, muito, muito interessante, muito cativante, né? As histórias que a gente escuta só fomentam essa necessidade de um olhar um pouco mais específico para esse setor do ensino, né? É muito bacana mesmo, mandou bem, Mayara. Eles são muito abertos a aprender, né? A gente percebe nitidamente, eles não estão ali para cumprir um currículo. Ah, eu tenho a idade certa para me alfabetizar, por exemplo, né? Como um jovem, um adolescente na idade dita certa, né? E essa experiência para mim realmente foi muito significativa. Você vê na prática isso, esse desejo que para muitos é um sonho, professor. Você vê assim na fala deles, está aqui pela primeira vez, sabe? Assim, eu fico, meu Deus, que experiência rica, assim, não tem como nem expressar, sabe? Eu saio da UFRN agora, né, dessa formação básica, muito feliz por ter vivenciado esse momento. Tayane? Eu também achei muito interessante, né, essa fala, essa proposta que a Mayara trouxe, né, sobre a aprendizagem significativa, e eu lembrei muito do Paulo Freire, da experiência que ele teve em Angicos, né, do Rio Grande do Norte, das 40 horas, né, que ele, em 40 horas, ele, junto com a equipe, né, eles alfabetizaram vários adultos, e esse processo de alfabetização, ele se deu a partir das coisas do dia a dia, do cotidiano, né? Então, o aluno, ele não aprendia uma determinada coisa num âmbito mais abstrato, né? Mas era no âmbito concreto, as 40 horas de Angico, isso. No âmbito concreto mesmo do que eles vivenciavam na sua prática cotidiana, ou seja, no trabalho, no campo, né? Na roça, lá capinando, enfim, cuidando dos animais. Então, essa perspectiva de Freire, que inclusive ele escreve, né? Em muitos essas experiências nos livros da pedagogia da autonomia, né, do oprimido, que ele traz muito isso de que o processo educativo ele precisa estar totalmente relacionado com a perspectiva do significado. Então, a gente aprende aquilo que a gente vê no nosso dia a dia, aquilo que é significativo, aquilo que, de fato, desperta em nós, né, um interesse. Isso é muito comum no nosso dia a dia também, nas áreas que a gente, né, o curso que a gente escolhe, a área que a gente vai trabalhar, é muito também nesse sentido do que é significativo. E aí eu lembrei muito dessa proposta do Paulo Freire, né?
que a Mayara usou de uma maneira bem interessante. Bem lembrado. Wesley? Exatamente como a Tayane estava comentando, e a Mayra comentou também, a simplicidade da educação, do ensino, o ensino simples, ele é mais proveitoso. Eu particularmente defendo essa ideia de você usar o entorno, né, como a Tayane citou agora, as 40 horas de Paulo Freire, que ele alfabetizou usando o contexto, né, da região. E eu concordo e defendo isso bruscamente, porque a gente tira pela área da ciência, e quando a gente pega uma turma com quantidade X de alunos que vai explicar exatas, a física em si, cria uma barreira monstruosa quando a gente começa a entrar na parte de cálculo, mostrar os conceitos, mas a partir do momento que a gente leva para campo, leva para laboratório, traz o experimento, traz a vivência, traz a manipulação, traz para o contexto, né? Aquilo torna-se mais fácil. Então, a questão do tornar o ensino mais simples, ele deixa o aprendizado mais agradável, né? A ideia é bastante interessante. Exatamente, Wesley. E de certa forma tem perpassado as apresentações aqui, né? Passou pelo Emanuel, né? Agora volta também essa questão do entorno do estudante. Muito legal. Só para a gente continuar, gente, se der tempo a gente volta nas questões, de mais uma vez agradecer Mayara, né? Pela apresentação e pela experiência. E chamar a Cristiane, tá por aí? Estou sim, professor. Fique à vontade para apresentar, Cristiane. Se quiser compartilhar, fica à vontade. Sim, desculpa, eu não consegui fazer uma apresentação. Estava hoje também no estágio e desde semana passada, e eu pensei que ia conseguir fazer afinco e não consegui. Tudo bem, não tem problema não. Uhum. Eu vou falar um pouco fazer uma breve apresentação e falar um pouco sobre essa questão minha do estágio, né? Eu sou Cristiane Gonçalves Ribeiro, falo do estado do Mato Grosso, sou discente do doutorado de Geografia, sou orientanda do professor Francisco Françoaldo de Azevedo, né? E entrei na turma do ano passado, fiz já o estágio 1 e estágio 2, né, onde eu estou atualmente. Lembrando que esses dois estágios, né, como todos nós estamos aqui remotamente, né, e fazendo toda essa questão mesmo, como que a gente iria pensar esse ensino e aprendizagem da geografia, né, nesses estágios. Então, o estágio 1, a gente falou muito sobre a questão da geografia da população. O estágio 2, onde eu estou fazendo agora a geografia do Rio Grande do Norte. Para mim, está sendo muito significativo porque eu estou aprendendo um pouco mais sobre o estado, né, da onde eu vou ter que conviver por alguns meses. Penso eu que daqui uns dias é o que espero, né, o que a gente espera, né, que essa pandemia passe, e eu consiga também alavancar também um pouco dessa formação. Falar um pouco desse projeto de intervenção, né, a questão, porque eu coloquei ensino e aprendizagem, pela questão mesmo da formação e dessa nossa aprendizagem, igual a Tayane já falou, a Mayara já falou, mesmo da pós-graduação, e como isso é importante para a gente. Eu já fui, né, educadora de escola de campo, educadora também da escola também da cidade onde eu moro, falo da cidade de Cáceres, não me coloquei, né, Cáceres, Mato Grosso, fica já divisa com a Bolívia, aí falando um pouco estratégia geograficamente, né, divisa com a Bolívia, estou a 80 quilômetros da primeira cidade da Bolívia, São Matias, e esse estágio, né, me proporcionou muitas coisas. Enquanto geógrafo profissional, né, a gente vê que a gente tem que dar conta de interpretar essa realidade, né, fazendo toda essa análise do espaço, né, enquanto resultado do trabalho, né, tanto do homem, para a gente perceber esses problemas que tem no território. E trazendo um pouco esse ensino e aprendizagem assim, me veio
me veio, e o próprio professor também, eu auxiliando, ele me auxiliando bem mais, né? Me trouxe também várias metodologias diferentes que a gente nunca tinha feito, nunca tinha compartilhado, as músicas, né, poemas, referências mesmo vividas, pessoas também para dentro da sala de aula no Meet, né, trazer convidados, né, para trabalhar uma outra metodologia, trazer professores de outras áreas, né, para falar daquele tema, para vir trabalhar com a gente, né. No final, eu fiz também o meu relatório de estágio, né, que foi do primeiro, da Geografia da População também, e eu penso que foi muito rico, que me trouxe várias habilidades formais, né, enquanto formação nesse processo, né, e também vem me trazendo, né, até hoje, tanto na universidade quanto também no ensino básico, né, que a gente não vai pensar só enquanto estagiário, né, enquanto estagiário, que está ali, mas no que você vai fazer daqui para frente, né? Você já tem que intervir, né? Você já está estagiando e fazendo algo, né? Para intervir também, né? No seu currículo, né? E essa formação eu vejo como no curso de licenciatura, né? Como um processo de aprendizagem necessária, né? Para todos os profissionais que realmente estar preparado para enfrentar esses desafios de docências, que não é fácil, né, considerando toda essa multiplicidade de questões que envolvem a nossa atuação enquanto docente, né, nas universidades, nas escolas públicas, né, nas escolas do campo, no nosso território, né, as meninas falaram muito no nosso local, né, a gente trazer muito a nossa praxis, quando a gente fala nossa teoria, nossa ação, né, juntos, né, caminhando juntos, e trazer Paulo Freire também, com questão do nosso ensino, né, enquanto um ensino mais humano, mais voltado para conscientização, sensibilização, né, das nossas práticas, né, em sala de aula, assim, é muito válido, né, e tirar um pouco também esse tradicional, né, do estágio ser configurado só com uma possibilidade de se fazer uma correlação entre a teoria e a prática, né, e eu penso que foi um pouco isso, eu não sei também se eu teria algo a mais para colocar, porque eu ainda estou em processo de aprendizagem, mas também já passei por sala de aula e vejo que tudo esse ensino, pesquisa e extensão tem que ser desenvolvido o tempo todo, né, que a gente tem que ter essa praxis também, e enquanto geógrafo a gente tem que estar trabalhando o tempo todo também no nosso local, no nosso território, pensando tanto local quanto também pensando o global, né, e o estágio, ele vem me proporcionando todo esse aparato mesmo, né, de pesquisa, de extensão e de problematização também da minha tese, né, no qual eu vou trabalhar também sobre essa questão de território e de produção solidárias, né, vou trabalhar sobre a questão das potencialidades do trabalho associado e cooperativo em redes aqui no meu estado, né, e esse estágio veio só a completar e a agregar nos meus conhecimentos. É um pouco isso, se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Obrigada, professor. Muito obrigado, Cristiane. Legal, bom saber. Mais uma experiência aí de pós-graduação, né? Fiquei surpreso que eu não tinha identificado, né? Muito legal, valeu, Cristiane. Bacana, né? Mais, assim como da Tayane, né? Essa experiência de estágio de docência, né? Na pós-graduação. Uma professora que já tem aí também uma bagagem, né? E também na escola básica, né? E interessante você trazer a questão, né, de um outro olhar, de um estágio de um outro lugar mesmo, né, você mesmo disse, da sua passagem, né, pela escola do campo, a escola da cidade, na escola básica, né, e agora está num lugar de formação ali, né, você faz a reflexão, inclusive, da importância do estágio para o professor de geografia, e pensar, né, enquanto, né, docente ali do superior, pensar integradamente o ensino, a pesquisa e extensão, né, e que na geografia isso aí é muito forte, inclusive, né. Então, muito interessante você trazer essa dimensão, né, esse tripé também, para pensar o seu estágio, né, de um outro lugar,
que é muito diferente da educação básica, né? Que você já fez em algum momento da sua formação. Muito legal. Comentários, gente? Perguntas? Bom, primeiro dizer que você será muito bem-vindo ao nosso estado, viu? Espero que você seja muito feliz, né? Não sei se vai continuar no ensino remoto, eu acredito que não, né? A universidade já está se mobilizando para voltar, mas é muito bom ouvir, né? Essas experiências, principalmente para nós que estamos ainda nessa formação tão básica, né? Dessa jornada tão importante que é ser professor, né? Ser docente, e espero que dê tudo certo. Aproveite o nosso estado, temos muita coisa para oferecer, um povo muito acolhedor, e é isso. Digo a mesma coisa, Cristiane. Seja bem-vindo ao estado. Em que período do doutorado você está? Eu estou no segundo semestre, professor. Ah, tá no início ainda. Tem uma Isso. caminhada aí na frente. A intenção aí no semestre que começa dia 23 de agosto, né, para ir. Sim, show. Aí é certeza que é presencial, né? Se nada acontecer. Parabéns, Cristiano. Obrigado por trazer essa experiência pra gente. Muito contente de ter essa pluralidade aqui nessa sala. Mais algum comentário, gente? Obrigado, Cristiane. A gente passa para Ana Caroline, e aí, se der tempo, a gente comenta um pouco mais. Tá por aí, Ana Caroline? Tô, boa noite. Vou apresentar, tá? Tá. Vou ver se eu consigo apresentar, na verdade. É a tela inteira uma janela ou uma guia? Depende de onde você vai apresentar. Vou apresentar uma aba que está com o PDF aberto. Então uma janela. Tá. Provavelmente. Não, acho que não foi uma janela. Tá aparecendo? Uma guia, viu? É uma guia? Tá, peraí. É porque eu nunca apresento. Sempre coloco alguém para colocar. Ah, agora vai dar certo. É uma guia mesmo. Tá aparecendo aí? Sim. Sim. Só que eu tô achando pequeno, né? Tá legal. Tá bom? Ah, então tá. Pra ver sim. Ai, meu Deus. Vou voltar. Bom, pronto. Vou começar, tá? Eu sou do curso de pedagogia, estou no 9º período já, né? Terminando o 9º período para ir para o último, se Deus quiser. Vim compartilhar as minhas vivências no estágio 1, que é o da educação infantil, que em tempos habituais ele não era para ter sido realizado agora no 9º período, ele era para ter sido lá no 6º, eu acho, mas por causa da pandemia acabou que atrasou e a gente teve que fazer tudo agora. Então, eu vou apresentar um pouco sobre as minhas vivências no estágio da educação infantil, né? O estágio curricular obrigatório 1. Sobre o meu local de estágio. Eu realizei esse estágio num CEMEI, que é um Centro Municipal de Educação Infantil, aqui do bairro onde eu moro, Felipe Camarão. É o CEMEI Professora Carmen Fernandes Pedrosa. Esse CEMEI, ele funciona nos turnos matutino e vespertino e atende crianças de 3 anos a 5 anos e 11 meses. Com turmas de nível 2, nível 3 e nível 4. A turma em que eu realizei o estágio foi uma turma de nível 4, no período da tarde, durante 10 dias corridos. Eu fiz o estágio, né, cumpri as 45 horas, consegui cumprir as 45 horas todas na escola, nesse caso, e porque a escola já tinha retornado 100% ao presencial. A turma
possui 22 alunos, sendo 12 meninos e 10 meninas com idades entre 5 anos e 5 anos e 11 meses. Aqui a gente pode ver umas fotos, aqui do lado esquerdo é da fachada da escola, essa foto do meio é a sala de aula, onde eu fiz o estágio, essa foto de baixo é o parque da escola, mais especificamente a parte da caixa de areia de lá. O estágio e as vivências. Inicialmente, quando eu fui apresentada à professora, a sala ela tinha uma professora e uma estagiária, né? Uma estagiária do município, de estágio remunerado. Inicialmente, eu achei que a professora ia ter um pouco de resistência, por ela não... assim, ela não é tão jovem, a gente na pedagogia já tem isso. Chegou numa sala de aula e o professor não é tão jovem, já sabe que vai ser super tradicional, resistente, mas... foi totalmente ao contrário. Eu acredito que eu tenha tido esse sentimento, porque no primeiro dia, como ela não me conhecia, eu não conhecia ela, lá nos primeiros dias a gente não tinha proximidade, eu pensei que ia ter essa resistência, que ia ser um pouco difícil, mas na verdade não foi totalmente ao contrário, foi muito bom. Eu fiquei, como é que eu posso dizer? Fiquei a par, né, da rotina das crianças, de como funcionava a rotina das crianças na escola, como funcionavam as atividades. E depois que eu fiquei mais a par dessa rotina, né, foi muito mais fácil de levar o estágio. O estágio ele é dividido em 3 etapas, que seria observação, participação e regência. As etapas de observação e participação, por mais que a gente fale que são 3 etapas distintas, eu acredito que elas têm que ser realizadas de forma concomitante, que foi a forma com que eu fiz. O único dia que eu realmente só observei foi o primeiro dia, porque eu observei as crianças, observei o modo de agir da professora, da estagiária, para ver como elas lidavam com as situações, né? Mas o restante dos dias eu sempre observei e participei. Ajudava nas atividades de sala, quando a professora estava fazendo atividade. No início, ela me solicitava, Carol, você pode fazer tal coisa, aí eu ia lá e fazia, mas depois a gente já ficou numa sintonia muito boa, nós 3 na turma. Então, se tinha uma atividade, no momento que ela estava ajudando um grupo de crianças, a estagiária estava ajudando outro grupo, e eu estava ajudando outro grupo, se eu tinha alguma dúvida, eu me reportava a ela e ela me ajudava, né? A turma, ela se adaptou fácil à minha presença, não parecia que eu era um corpo estranho naquele ambiente, foi super, bem normal. Adaptação nível hard, tranquilo. Eu pude observar que a professora sempre utilizava no dia a dia das crianças a música e as brincadeiras. Isso eram 2 coisas que estavam presentes diariamente na rotina da professora. Sempre, ou no primeiro momento, no momento da roda, que sempre tem uma roda inicial, ela sempre usava músicas, brincadeiras, ou até mesmo numa atividade. Né? Aqui eu trouxe até um exemplo nessa foto, foi uma atividade que ela fez com aquela música A Casa, de Vinícius de Moraes, que os alunos conheceram a música, conheceram a letra da música, como cantava a música. Depois a gente fez origami de casinha, que tem a ver com a música. Enfim, várias atividades relacionadas a isso. Agora eu vou falar um pouco sobre as minhas regências. Eu fiz 2 momentos de regências com 2 temas diferentes, por escolha minha. Para tentar, né, colaborar um pouco mais com a turma. Como eu decidi quais iam ser os temas da minha regência? Desde o primeiro dia, eu perguntava para a professora qual era o plano de aula dela, como era feito o planejamento dela, se ela tinha alguma sugestão do que eu podia fazer, e ela disse que eu podia ficar totalmente à vontade, que os alunos gostavam muito de atividades artísticas, atividades de cortar, pintar, colar, esse tipo de coisa. Então, a partir do momento que ela falou isso e que eu observei a turma, eu já tinha em mente que eu queria fazer uma atividade de artes, né? Então, nessas fotos aqui a gente pode ver a primeira atividade, os alunos realizando a pintura com tinta, e depois tem um mural que a gente fez na sala com as obras deles, né? Com as obras de artes, a gente trabalhou com uma pintura chamada O Cachorro, de um pintor chamado Gustavo Rosa, e eu levei essa pintura num tamanho grande para a sala, eu imprimi num tamanho bem grande, para que eles pudessem visualizar. Escolhi essa pintura e esse artista porque trabalha muito com o lúdico, com as cores, com as formas, então achei que seria mais atraente para eles. A gente discutiu sobre essa obra, e como ela era de cachorro,
acabou que puxou para um assunto de animais domésticos e toda aquela conversa, porque eles adoram conversar. Então, a gente tem que aproveitar muito esses momentos, né? Eles conversam, acaba que a gente fica realmente só mediando. A gente fica no papel realmente de professor mediador, porque você puxa um tema e eles já desencadeiam várias coisas. Então, a gente fez essa atividade de pintura no primeiro dia de regência, né? Aqui eu trago uma citação de Goulart, que diz que ao pintar a criança brinca, experimenta, imagina e se diverte. Acredito que por meio do ensino de arte, a criança amplia as possibilidades de desenvolvimento de habilidades para criar, criticar e sentir. Então, essa foi minha proposta na primeira regência. E a segunda, ela teve a ver com a questão da alimentação, da questão da nutrição. E por que que eu escolhi esse tema? Os alunos, eles tinham um momento, entre aspas, de jantar. Era às 4 horas da tarde, mas eles chamam de jantar, né? A última refeição antes de eles irem embora da escola. E eu observava que, tipo, muitos alunos só comiam, iam para a escola, assim, porque precisavam se alimentar. Tinha uns que você via que não tinha muita necessidade daquele alimento todos os dias, mas tinha outros que, às vezes, eu perguntava... Fulaninho, você gostou da janta, gostou do lanche? Fazia não, tia, eu não gosto muito disso aqui não, sei lá, de cuscuz, por exemplo. Mas você via que ele comia 2, 3 vezes quando tinha a possibilidade de repetir, pela necessidade, pela fome, né? O bairro que o SEMEI está é um bairro que é considerado periférico, a gente tem muitos problemas com violência, com pobreza, muitas coisas, então a gente sabe que tem, que essa realidade... É real, né? É uma situação real. Então, eu senti a necessidade de trabalhar algo com eles sobre alimentação. E eu via que também eles gostavam muito de frutas, porque sempre tinha a sobremesa que eram frutas. Aí eu pensei, vou tentar trazer alguma coisa legal e que a gente possa ter um momento de degustação de frutas para eles se divertirem, poderem comer. Então, eu trabalhei com o livro A Cesta de Dona Maricota, que fala de uma cesta de compras que essa dona Maricota faz na feira e que traz frutas, verduras, legumes. E quando ela chega em casa e vai guardar essas compras, esses alimentos começam a conversar, falar suas características, quem é melhor, quem não é, por que não é. Enfim, é bem, bem divertido, eles interagiram muito com a história. Assim que eles viram a capa do livro, eles já ficaram vendo as frutas e dizendo, eu gosto disso, não gosto disso porque tem gosto ruim, enfim. Aí, depois que a gente fez essa leitura do livro, essa discussão sobre o livro, eu propus que a gente criasse a nossa própria cesta. Tem aqui a foto do cartaz que a gente fez. Eu levei um cartaz bem grande, com a cesta desenhada. Levei várias imagens das frutas, verduras e legumes que tinham na historinha. Eles escolheram, pelo gosto deles, o que eles queriam. Eles fizeram a pintura, recortaram, né? Trabalharam a motricidade, colaram. Eu chamei de um em um, sentei no chão lá, com cartaz no chão, de acordo com o que eles iam terminando. Eles iam lá, pegando a cola, colando onde eles queriam. No final, a gente montou esse cartaz. E depois, eu propus esse momento de degustação, né? Perguntei quem é que queria degustar as coisas que tinham na cesta de Dona Maricota. Não levei as verduras e os legumes, acabei levando só as frutas. Já levei tudo cortado, higienizado. A professora me ajudou muito. Esse momento, inclusive, tinha sido programado para ser feito no parque, tipo um piquenique, mas acabou que no momento estava ocupada e a gente adaptou para a sala de aula. A professora me ajudou muito sempre. Sempre me deixou livre para decidir o que eu iria fazer, mas eu sempre tive respeito e perguntei a ela antes se o que eu ia fazer era viável, se tinha como a gente fazer, se tinha a ver com o planejamento dela. Então, aqui tem um momento que as crianças estão degustando as frutas. Tipo, quando eu comecei a colocar nos pratos, eu fiz, nossa, meu Deus, levei muita coisa. Aí depois eles começaram a comer, então se eu tivesse levado o dobro, eles tinham comido também. Aí a gente foi falando sobre os nomes das frutas, cores das frutas, que gosto tinha, que textura tinha, enfim. E aqui, Ramos, Santos e Reis diz que a educação alimentar e nutricional é vista como estratégia para a promoção de hábitos alimentares saudáveis e acredita-se que a escola seja um espaço apropriado para desenvolver essas ações. Nas minhas considerações finais, eu digo que a experiência nesse estágio foi muito enriquecedora, que poder vivenciar na prática muitos aspectos vistos, na maioria das vezes, apenas de forma teórica durante as disciplinas, foi de extrema importância para a minha formação. Eu acho que a maior angústia quando a gente começa o curso é pensar, meu Deus, como deve ser isso na prática, o que é que eu vou fazer, né?
A gente sabe que muitas coisas que a gente pensa, na maioria das vezes, podem ser até utópicas, que a gente só vai ver se é possível, se é viável realizar as coisas quando a gente está na prática nas escolas, né? Eu já fiz o estágio 1 e o estágio 2 em escolas diferentes, em níveis de ensino diferentes, e vi que tudo é diferente. A gente só aprende realmente, né, só complementa a formação realmente quando vai para a prática. A teoria é muito importante, é óbvio, mas a prática... e aprender com uma professora que já atua há muito tempo na área e que, de seu modo, estava disposta a me ajudar, foi muito gratificante. Cada dia no estágio foi uma experiência diferente, onde pude perceber a importância da ludicidade no processo educacional e o quanto brincar é importante para a formação das crianças. As situações vivenciadas me levaram a perceber que sempre existe um modo de agir, como eu tinha dito, né? Todas as situações são diferentes, então a gente tem que saber lidar com todos os tipos de situações. Essa turma, por incrível que pareça, são crianças pequenas, né, de 5 anos, mas eles não davam trabalho, então eu tive poucas situações assim inusitadas. Eu já estagiei em outras turmas de educação infantil e foi bem diferente. E que nunca devemos perder a paciência e desistir, sim, sempre pensar em novas estratégias e alternativas para favorecer o aprendizado do nosso aluno, levando sempre em consideração suas singularidades e nunca esquecer do afeto que se faz tão presente e necessário na educação infantil. É isso. Obrigada. Muito bom, Ana Carolina. Adorei também. Fechando aí com chave de ouro, experiência muito bonita de ser compartilhada. Um estágio que foi bastante significativo pelas suas palavras, o jeito de você falar também fica visível aí que você saiu muito satisfeita, né, com a sua experiência. É muito gostoso de ver. Comentários, gente? O pessoal tá falando aqui no chat, viu? Parabéns, uma metodologia rica e as crianças adoram esse movimento. Eu também acho. Alguém queria comentar, gente? O Emanuel disse que a mãe dele trabalha lá, não é isso? É isso aí, professor. Isso aí. Acho que ela deve lembrar, né, Elizabeth? Mas eu queria comentar outra coisa também, que tem muito a ver com o nosso ensino de ciências no geral, né? Nessa parte inicial, né, nos ensinos iniciais do estudante, é onde tem a oportunidade de desenvolver um pouco mais a curiosidade, né? Muito utilizada para a gente na área de ciências. Então, é muito difícil você imaginar um cientista de fronteira ou um pesquisador de educação sem a capacidade de imaginar e tentar experienciar as coisas, que é muito trabalhado nessa parte inicial da ciência. Então foi muito bom escutar o relato da Carol. Sim. Eu adoro ver essas experiências na educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais, porque está um pouco distante, né, da nossa realidade, né? No meu caso é ensino de física, ensino de ciências, então trabalha-se pouco, né, com a educação em ciências nessa fase, né, no ensino da educação infantil. E eu adoro ver, eu aprendo muito com essas experiências, pode ter certeza. Tivemos estagiários esse semestre da física, Manuel, fazendo no NEI, por exemplo. Então foi fantástico. Teve um relato de uma colega minha, Débora, ela fez, gostou bastante da Débora, vivência também. por lá. Muito bacana. Exatamente. Pessoal dando parabéns aqui, viu, Ana Carolina? Isso que eu ia falar, Ícaro, já tentando fechar aqui, né, fazer uma síntese, já que a gente está chegando às 21. Bom, queria agradecer, Ana Caroline, obrigado, adorei, desde os seus slides ali super bonitinhos, até a sua fala, toda a sua trajetória aí nesse estágio, então obrigado por trazer essa discussão para a gente, tá? E eu queria comentar isso, de como foi heterogênea, né, como foi diversificada a nossa discussão aqui, né? Me surpreendeu até. Um estágio 2 num contexto não formal, né, no ensino de ciências no museu, né, no Câmara Cascudo, um estágio no ensino médio, estágios docência em 2 contextos também bastante distintos, né, na geografia e na saúde coletiva, na EJA e na educação infantil, né, acho que não teria como ser tão
diversificada aqui a nossa conversa. Fico muito contente com isso, gente. Então a gente pode fechar, né? Eu coloquei aqui o link para a lista de presença, né? Não esqueçam de assinar, procurem aí no chat. E eu queria pedir uma fotinha aí, se vocês pudessem abrir a câmera para a gente fazer uma fotinha só para registrar o finalzinho aqui de quem aguentou. Ficar até o final. E aí vamos ver a carinha de todo mundo aí que puder abrir a câmera. E aí eu tiro um print aqui. E aí deixar o recado, né, enquanto todo mundo, o pessoal vai abrindo, vocês acompanharem as próximas rodas, né, teremos rodas de conversa aí ao longo da semana inteira. Imagino que todo mundo aqui recebeu a programação completa, então lá é só ir e acessar as rodas de conversa, tá? Vamos lá, vamos sorrir que eu vou tirar o print aqui. Só um minutinho para mais uma. Vou ajeitar os cabelos aqui. Tá muito bagunçado o cabelo aí. Meu esposo eu passando na hora. Gente, uma boa noite, obrigado mais uma vez, adorei a nossa conversa. Espero encontrar vocês aí nos próximos dias aí. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.